Estamos a abrir a 10ª jornada de Teologia Prática da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, em condições inéditas, mas respondendo ao mesmo desafio que inspirou a sua primeira edição. Abrir um espaço novo na faculdade que permitisse à teologia um diálogo com outros saberes, com experiências diversificadas, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista eclesial. Ao longo das diversas edições, a teologia praticada nesta jornada foi-se revelando em algumas das suas qualidades essenciais. Uma teologia pública, porque pretende existir para todos e participar na construção da casa comum. Uma teologia que pratica a fronteira como um lugar de hospitalidade, de troca, apostando nesse esforço de tradução permanente do Evangelho cristão, da sua universalidade, mas também uma teologia sensível, na medida em que se abre às experiências espirituais das pessoas, aos seus cotidianos, às dinâmicas das comunidades eclesiais, aos sinais dos tempos. Acreditamos que o tema que nos reúne este ano dá continuidade a esta breve história. Este ano, alargando a sua organização e contando com a preciosa colaboração dos nossos colegas da Faculdade de Teologia em Braga. Acreditamos que, de facto, este é um tema que vai renovar esta 10ª jornada e que, de alguma maneira, vai abrir também o futuro dos próximos 10 anos. Estamos muito contentes com a possibilidade de, mesmo nestas circunstâncias, podermos de facto partilhar a reflexão teológica neste novo fórum. E é com gosto que passo a palavra ao meu colega, o professor João Eleutério, que brevemente introduzirá o tema que nos convoca para esta 10ª edição, e gostava de deixar desde já um agradecimento a todos os colaboradores, a todas as pessoas que se inscreveram, a todos os que apoiam a Faculdade de Teologia neste projeto. Bem-aja. Viva, obrigado por me passar a palavra, professor Alfredo. Uma saudação para todos também. Embora o contexto seja o de pandemia e as perplexidades por ela gerada, o tema desta 10ª edição das Jornadas de Teologia Prática já tinha sido decidido há algum tempo. A observação e análise da nossa circunstância foi permitindo aferir e sentir sinais e práticas de uma redescoberta e de um desejo de regresso ao essencial. Há situações extraordinárias e imprevistas onde somos desafiados a escolher e a decidir o essencial para a sobrevivência. Mas o apelo do essencial não se reduz a esses momentos excepcionais, onde tantas vezes se revela de uma forma paradoxal o melhor e o pior da natureza humana. A experiência crente, nas suas várias expressões e vivências, possui um apelo ao essencial como forma de estar e viver. É nas práticas de natureza ascética que o apelo ao essencial se torna, de certa forma, mais visível. As práticas ascéticas, lugar onde o corpo e a mente buscam sinergias que traduzam uma demanda da perfeição, são também dinâmicas de subversão e transformação da realidade social onde se encontram. A história do cristianismo mostra-nos como, em diferentes momentos, as práticas ascéticas próprias de pequenas comunidades acabaram por progressivamente ser adotadas e assumidas por cada vez mais gente, a ponto de se tornarem dominantes e correntes. O apelo ao essencial é, por conseguinte, o tema desta edição das Jornadas de Teologia Prática. A nossa proposta é de irmos, com a ajuda dos nossos convidados, refletindo e pensando diferentes modulações do apelo ao essencial na contemporaneidade e no contexto da Igreja Portuguesa. E passava agora a palavra ao professor Luís Miguel de Braga. Começava por uma palavra de boas-vindas e de agradecimento pela vossa presença e também para saudar a iniciativa que agora se inicia e que une dois lugares onde a Faculdade de Teologia está em Portugal, em Lisboa e em Braga. De facto, quando iniciámos a programação desta iniciativa, tínhamos em mente realizá-la nos dois campi, uma ora em Braga, ora em Lisboa.
Certamente que uma jornada realizada de forma presencial é muito rica, porque temos um contacto direto com os conferencistas, os intervalos são oportunidade de encontro e diálogo com os outros participantes. Mercê do contexto em que vivemos provocado pelo Covid-19, isso não se afigurou possível. Iniciamos esta nova modalidade. Estamos não no campus reunidos, mas visitamos a sua casa. Vamos até junto de si. É uma outra forma. É uma outra forma de estarmos ligados. Se calhar podemos chegar a outras pessoas que, se não fosse assim, não chegaríamos. Há ganhos e há perdas. Mas certamente que esta iniciativa poderá enriquecer todos aqueles que gostamos de pensar a fé centrados no essencial. E porque do essencial é que se trata, passo a palavra ao professor Alfredo Teixeira para nos apresentar os nossos convidados. Bom, nós vamos iniciar esta jornada, uma jornada que não é de um dia, mas que é, enfim, de algumas semanas, em que vamos estar juntos para pensar o lugar da Igreja no contexto da nossa contemporaneidade, ler a experiência das pessoas, das comunidades, dos grupos. E como tem sido habitual desde o início, nós gostamos de começar a jornada com um momento mais performativo, em que convocamos as artes, os criadores, os artistas, que de uma forma muito singular são capazes de nos fazer confrontar com os problemas que queremos pensar de uma forma de facto muito rica e inédita. Este ano vamos abrir com um objeto de videoarte que reuniu, enfim, diferentes criadores de diferentes disciplinas artísticas, e já de seguida vou poder apresentar cada um deles, conversar com eles e propor-vos um momento visual e um momento de escuta muito especial. Enfim, desejo a todos uma continuidade de presenças ao longo das próximas semanas, porque creio que não iremos decepcionar aqueles que apostaram passar algum tempo connosco. A jornada de Teologia Prática tem privilegiado no seu momento de abertura o contacto com a criação artística nas suas diferentes disciplinas. Tomamos a experiência artística como uma fenda no mundo, uma fenda que exprime o desejo humano de transcendência, lugar de abertura e novidade, a expressão privilegiada da inquietude humana e, para muitos, lugar onde ressoa a experiência de Deus. Trazemos nesta edição um projeto que reúne diversos artistas, criadores, alguns deles estão aqui conosco para uma breve conversa. Trata-se de uma interpretação da obra Nunc Dimittis, do compositor estoniano Arvo Pärt, recriada num processo de comunhão entre diversos protagonistas, que passarei agora então a apresentar. E começo pelo Nuno Miguel de Almeida. A sua formação inicial passou pelo órgão no Conservatório de Música do Porto, licenciou-se em Direção, Teoria e Formação Musical na Universidade de Aveiro. Em 2018 concluiu o mestrado em Direção Coral na mesma universidade, apresentando um projeto final intitulado Da Herança à Criação, o Magnificat. O Nuno Miguel Almeida dirige a Escola Cantorum da paróquia de Sedufeita e fundou e dirige o ensemble vocal Moços do Coro, que é um dos protagonistas do projeto que aqui apresentamos e nos reúne para esta breve conversa, neste momento de abertura da 10ª jornada de Teologia Prática. Ao Nuno, eu perguntaria algo, enfim, acerca do significado deste projeto para os Moços do Coro. Recordo que a experiência do canto numa situação de confinamento foi uma experiência muito marcante destes últimos tempos. Enfim, as redes sociais ficaram cheias de projetos de música com cantores aos quadradinhos. Neste caso, creio que o projeto foi um pouco mais longe.
do que a maior parte das iniciativas neste contexto. E, portanto, eu gostaria de pedir ao Nuno que nos contasse alguma coisa sobre este projeto, sobre o que ele significou para o próprio grupo, o que é cantar neste contexto de confinamento e, ao mesmo tempo, também, se calhar, porquê esta obra do Arvo Pärt. Nuno, se faz favor. Então, muito obrigado pelo convite para então participar nestas jornadas e agradeço o facto de considerarem que este projeto possa ser aqui apresentado e possa ser tido como uma referência destes tempos difíceis que todos nós passamos de confinamento. E de facto, como estava a dizer, foi um tempo bastante estranho para todos nós e também para aqueles que habitualmente trabalham em equipa, que é o caso de um coro. Muitas vezes, quando eu falo com pessoas que não estão ligadas à música e que não percebem o processo de montagem de uma obra, eu dou o seguinte exemplo. Eu digo que há um arquiteto que idealiza um projeto, e esse arquiteto habitualmente é o compositor, que idealiza uma obra. Há um empreiteiro, que sou eu, que procuro reunir as ferramentas necessárias para que, juntamente com os meus operários, que são os meus cantores, possamos então edificar essa obra arquitetada pelo compositor. Naturalmente que isto é um trabalho feito em equipa e um trabalho presencial, que neste caso se viu um bocadinho de dificuldade pela distância. Tivemos que, à semelhança de muitos colegas que procuraram ter também iniciativas desta natureza, reinventar-nos e reunir novas ferramentas. Naturalmente que os avanços tecnológicos foram uma mais-valia para nos ajudar nesses aspectos e depois também, de certa parte, procurei dar-lhes as ferramentas necessárias, consciencializando-os do que era pretendido com este projeto, o que era pretendido com esta obra em concreto e qual era a nossa missão, acima de tudo, com este testemunho que nós iríamos dar. Depois, relativamente à escolha da obra, deve-se, essencialmente, numa primeira fase, pelo texto que nela está implícita. Portanto, acima de tudo, pela mensagem que está implícita no texto. Nós, no texto de Nunc Dimittis, ouvimos as palavras de Simeão, que nos transmite uma mensagem rica em esperança, que era o que nós, naquele tempo, no tempo de confinamento, todos nós precisávamos de ouvir. E está presente nesse texto palavras de Simeão que nos diz: porque os meus olhos viram a tua salvação, luz para revelar aos gentios e glória do povo de Israel. Portanto, salvação e luz era tudo aquilo que nós precisávamos de ouvir. Portanto, essencialmente a escolha debruçou-se numa primeira fase pelo texto que está presente no Nunc Dimittis. E depois, numa segunda fase, pela riquíssima abordagem do compositor Arvo Pärt, que, não sendo por acaso, é um dos maiores compositores da atualidade, que tem uma sensibilidade nata para se debruçar sobre o texto e o trabalhar musicalmente, dando-nos uma ambiência e uma vivência riquíssima para aqueles tempos difíceis de confinamento que todos nós estávamos a viver. Muito obrigado, Nuno. Eu acrescentaria que, de facto, a experiência que depois todos vão poder observar neste contexto, no objeto final que vocês criaram, eu diria que não é de distanciamento. Apesar dos cantores estarem naquele contexto, de facto, cada um no seu espaço doméstico, a criação que nós vamos ver como criação final é uma criação onde, de alguma forma, se torna transparente a comunhão que os cantores podem viver mesmo à distância e, obviamente, as mãos de João, que também vão estabelecer um nexo muito interessante entre todas as vozes. Bom, eu daria agora a palavra
à Rita Rebelo de Andrade, Rita Rá, enfim, ela, enfim, eu não estou a dizer as idades destes nossos convidados porque eles são todos muito jovens, como se torna patente. Ela é licenciada em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, estudou um semestre na Academia de Artes e Design de Ljubljana, viveu em Londres e reside atualmente em Lisboa, onde colabora com artistas, músicos, performers, enfim, numa prática transdisciplinar, individual e coletiva de criação artística. E, portanto, este projeto, eu diria, que dá testemunho desta sua vocação. Rita, a arte-vídeo é neste projeto, a meu ver, o meio que permite vencer a distância entre os diferentes artistas criadores neste contexto. Mas também é, de alguma forma, o meio que permite traduzir visualmente a música e traduzir de forma sonora a experiência plástica que o João Sarmento nos oferece. Talvez a sua arte tenha sido, neste caso, a arte da tradução e a arte da hospitalidade. Enfim, conte-nos um bocadinho o que foi a sua trajetória na construção deste projeto. Sim, obrigada também. Essa ideia de comunhão e de juntar, esta ideia de transdisciplinaridade é uma ideia e uma prática que quer dizer, que está muito presente nos meus interesses e no meu trabalho, esta ideia de juntar tudo num bolo só. E pronto, quando o padre João Norton me desafiou a participar nesta criação de um vídeo que traduzisse uma música sacra, não é? Contemporânea, primeiro achei super interessante porque de alguma forma foge um bocadinho do que estou habituada a trabalhar e depois também revela um interesse pelo qual eu estou, quer dizer, estou mais interessada neste ambiente e em conhecer mais, e é uma forma super interessante também de entrar. E depois, com esta ideia que o Nuno tinha de juntar um artista plástico e tornar, no fundo nós estávamos a viver este momento, não é, de afastamento social, e a proximidade que tínhamos era digital e faltava esta vontade de tornar as coisas mais corpóreas e mais materiais e plásticas. E, portanto, é isso, o meu trabalho, e como normalmente é juntar todas estas vertentes num objeto performativo, quer dizer, tem um lado forte performativo, e pronto, foi, quer dizer, super interessante, não é? Ligar estas... Depois, em conjunto com o Padre João, estivemos a pensar, quer dizer, como nós trabalhamos todos aqui na Brutéria, naturalmente falámos com o João, que é escultor e tem uma prática, e para além de ser padre, não é? E tem uma prática muito plástica e de alguma forma crua e material, e em conjunto falámos com ele e quer dizer, nunca sabendo, eu acho que o que é interessante também nestas coisas e nesta forma de trabalhar é não saber exatamente o resultado final. É o processo que nos vai, é um caminho e juntos construímos o resultado. Portanto, não há há um projeto, há uma ideia final, mas é sempre uma coisa muito do momento, e isso é super interessante, é um caminho, não é? Conjunto, acima de tudo. E pronto, e aí falamos com o João e damos continuidade depois ao processo. Entretanto, fizemos esta gravação num local que eu também já agora gostava de referir, que é uma escola de arte chamada Marte, que é um espaço de aprendizagem artística, um projeto super interessante, em que tem uma oficina de gravura, e também pensámos que a gravura, em conjunto com o João, fosse uma técnica bastante interessante por todo o processo. Demorado, também plástico, pronto, isso aí também vou deixar o João falar um bocadinho mais sobre isso. Muito obrigado, Rita. Conversamos agora brevemente também com o João Sarmento. O João entrou na Companhia de Jesus em 2008 e foi ordenado recentemente presbítero no verão deste ano. Está, portanto, nos seus primeiros meses de vida de padre. O seu percurso formativo passou pelos estudos artísticos na Escola Soares do Reis no Porto, filosofia na Faculdade de Filosofia na Universidade Católica,
escultura na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, teologia na Universidade Gregoriana e em Comilhas. Atualmente cursa o programa de doutoramento da Faculdade de Teologia, aqui em Lisboa, e coordena a Galeria da Brutéria, um projeto recente muito promissor. E, aliás, desejamos desde já as maiores felicidades para este projeto. João, perguntava, enfim, como chegou de facto à arte da gravura, que dialoga neste caso de uma forma admirável com a obra do Arvo Pärt na sua temporalidade própria. Parece-me ter sido de facto um encontro muito feliz. Olá então, e muito boa tarde. É interessante isto porque estávamos à procura de facto de um momento, como a Rita dizia, plástico, do momento em que se sentisse as matérias que nos estavam de alguma forma vedadas ou estávamos distantes deste acesso mais experimental, porque estávamos no mundo, estivemos e continuamos a estar no mundo mais digital. Então era preciso emprestar as mãos, acho que a ideia era esta, não aparecemos nós no vídeo, né? Parecem as mãos de alguém que trabalha uma determinada técnica. Isto também é importante, e estas mãos que continuam, de facto, apesar de todos os bloqueios, continuam a produzir, continuam a tirar do prelo, que é o nome que se dá a esta grande prensa de gravura, coisas velhas e coisas novas. Isto para dizer o quê? Que a Rita, quando me falou, estávamos mais na ideia de se ver um trabalho sobre barro, sobre madeira, sobre um objeto tridimensional e fomos sendo levados para a gravura progressivamente. Por uma coincidência muito feliz, que é na gravura, e passo a mostrar na gravura, há as chapas de gravura, né? Que são chapas de metal que perduram no tempo, que ficam no tempo. Ainda hoje conseguimos gravar gravuras feitas há muitos séculos. E isso é interessante, isso é muito interessante, porque o Arvo Pärt tem esta sonoridade, tem estas vibrações de sinos que são de hoje e que são de sempre. E, enfim, não quero... Mas curiosamente, já tinha andado a trabalhar este tema do Nunc Dimittis. E fui revisitar estas gravuras, são umas gravuras que são feitas de uma forma um bocado estranha, porque são de papel dobrado, para que seja impresso um bocado portanto, aleatoriamente. As manchas, quando o papel é desdobrado, as manchas ficam aleatórias e a palavra que é óbvia, que aparece na gravura, também ela fica desfragmentada. E pareceu-nos muito bom isto, de irmos para um ateliê de gravura onde os ritmos são muito parecidos com os ritmos musicais, possivelmente, porque há um processo que não podem ser saltados pelo calor do momento, não podem ser saltados os passos a dar. Portanto, para chegar a uma gravura tem que se seguir um encadeamento. Isso foi muito interessante. E achamos que foi feliz o resultado, não é? Porque também, como a Rita dizia, foi tudo experimental, poderíamos acabar por perceber que não era aquele o efeito que queríamos e que a Rita desejava para esta montagem. E neste desvanecer das imagens dos cantores, não é? Que se vão fundindo uns nos outros, achamos que este aparecer, emergir da imagem gravada da chapa para o papel, dava um ritmo, então acho que foi um ótimo trabalho, foi uma felizes coincidências e andamos aqui à volta deste tema e pronto, foi um prazer poder trabalhar com um coro, foi muito inesperado. Trabalhar com a Rita Rá é menos inesperado para mim, mas é de facto um prazer, porque é isto, é alguém que não tem categorias para já, que não dá para enquadrá-la em nenhum dos quadrantes da arte. A Rita pode aparecer qualquer coisa vindo da Rita, a qualquer momento. Isso é muito interessante. Obrigado, João. De facto, é interessante
observar como, no fundo, este projeto dialoga muito bem com o impulso original, que é, no fundo, a música do Arvo Pärt. Ele próprio, enfim, depois de um período longo de silêncio composicional, redescobre a sua linguagem musical, regressando à música anónima, regressando às fontes de música europeia, música anónima. E, portanto, esse anonimato que o João também e a Rita procuraram, acaba por dialogar muito, de facto, com a dimensão ascética própria da música de Arvo Pärt. Portanto, foi, de facto, penso eu, uma experiência muito feliz. Nós vamos então ver, escutar o resultado deste trabalho. Recordo, como o Miguel também nos lembrou, que o Nunc Dimittis é a versão latina do canto de Simeão, enfim, um texto do Evangelho de Lucas, integrado na liturgia das horas, no ofício de completas. É, portanto, um canto de paz, de confiança, mas é também uma ponte entre duas alianças. É um canto onde se celebra a realização da esperança messiânica. Após a visualização deste vídeo, então terei o prazer de vos apresentar o primeiro orador da nossa jornada, o compositor ortodoxo Ivan Moody. No.